boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar que é produzido aqui pela equipe da Verhal. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante e um problema que muitas empresas estão passando, ainda mais nesse momento de pandemia que o Brasil e o mundo está passando, e com perguntas que todo gestor está tendo hoje em mente, referente a essa súbita mudança de as pessoas terem que trabalhar, seus colaboradores terem que trabalhar em home office. Hoje o nosso webinar vai ser dedicado a esse tema. Comigo vão estar aqui hoje a Suelen, que é a nossa gestora da área de atendimento, que é a maior equipe que tem aqui na Verhal hoje, e ela vai contar um pouco da história de como que foi essa mudança, essa transição da equipe dela para home office. Estará com a gente aqui hoje também o Eder, que é um dos desenvolvedores da Verhal, inclusive está lançando aí mais para frente, vamos estar lançando o nosso próprio sistema, mas foi um dos desenvolvedores da solução que a gente também vai apresentar. Hoje a gente não veio apenas falar um pouco desse momento que nós estamos passando, mas também apresentar algumas soluções, apresentar algumas experiências para que a gente possa compartilhar nessa tarde. Eu vou já deixar aberto para todo mundo que estiver participando conosco. No final das apresentações, nós vamos estar respondendo as suas perguntas, mas desde já podem estar enviando suas perguntas, que a equipe vai estar separando para que a gente possa, no final, estar apresentando para vocês, ok? Bom, pessoal, hoje o mundo vive esse cenário de pandemia, nós estamos tendo que enfrentar algumas quarentenas, muitos estados, vocês que estão nos assistindo, podem estar até em estados diversificados, cada um seguindo um protocolo de saúde, mas uma coisa é idêntica para todos. Nós tivemos que colocar nossas equipes em home office e tivemos que participar dessa mudança drástica, né? Mas a pergunta, uma pergunta que é muito pertinente, a gente vai responder nessa nossa apresentação, tá? Que a gente vai discorrer agora, como gerenciar essa equipe em home office, tá? Não sei se vocês já estão vendo a minha tela aí da apresentação. Ok, vamos lá, gente. Bom, pergunta que não quer calar é como a gente vai gerenciar a nossa equipe, tá? Nós da Verhal estamos aqui vindo para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, assim como tudo que nós fazemos dentro da empresa, de novidades, o que nós trazemos para os nossos parceiros como novos produtos, nós testamos na pele primeiro, tá? Então, o que nós vamos apresentar tem a ver muito com o que nós passamos. Mas, para quem está nessa webinar hoje e não nos conhece, não sabe quem é a Verhal, eu preparei aqui um slide para vocês, para falar um pouco sobre quem é a Verhal. Para aqueles que são nossos clientes já conhecem, e para aqueles que estão vindo agora, uma breve apresentação. A Verhal, ela tem o papel de atuar como parceiro tecnológico, oferecendo aos clientes soluções de alta confiabilidade e transparência. O que isso quer dizer para o nosso lema da empresa? Nós queremos ser o seu parceiro de tecnologia. O que vocês tiverem de problemas nessa área, a Verhal quer vir para suprir o seu departamento de tecnologia, as suas equipes de tecnologia, para que vocês possam estar focados no negócio de vocês, ok? O que nos dá essa confiança para ter essa visão de poder suprir as necessidades de TI? É o nosso tempo de mercado, estamos há mais de 10 anos. Hoje, numa grata coincidência e também de muito orgulho para nós, a Verhal hoje faz 11 anos de mercado, então 11 anos trabalhando forte na área de tecnologia, tá? Atendemos hoje mais de 800 cidades no Brasil, tá? E com mais de 100 pontos de atendimento. Gente, hoje nós podemos dizer que realmente a Verhal, ela atende território nacional, tanto de forma remota como de forma física, ok? Nós gerenciamos mais de 10 mil ativos, tá? Então, ou seja, existem mais de 10 mil ativos que hoje a nossa equipe de suporte, a equipe que vai da Suelen e que vai estar falando conosco mais tarde, gerencia. E nós temos um índice de SLA, de atendimento de SLA de 99,9%. Muita gente pode estar falando, poxa, é um índice bem alto. Para nós, esse 99,9%
não foi legal. A gente está em busca todos os dias que nós estamos aqui na Verhaal, que a gente atinja o 100%, ok? Então, esta é a Verhaal. Hoje nós somos um parceiro de tecnologia, nós queremos ser o seu parceiro em diversas soluções de tecnologia, tá? Seja na parte de infraestrutura, na parte de segurança, na parte de monitoramento, na parte de outsourcing de profissionais ou de body shop. Então, a Verhaal, ela tem e desenha uma solução sob medida para você, além dos produtos que nós já temos hoje, que hoje, inclusive, vamos estar apresentando para vocês. Bom, para a gente apresentar um pouco desse cenário de pandemia, de a gente ter que, agora ter que trabalhar em home office, o que motivou as pessoas estarem indo para o home office? Bom, obviamente, as normativas da vigilância sanitária, da vigilância de saúde, tá? Mas foi uma coisa muito drástica a Covid-19 para todos os segmentos, para todos os setores da sociedade, seja na prestação de serviço, seja na indústria, seja no atacado, no varejo, seja qual for a sua empresa hoje, com certeza, se a gente abrir aqui para todo mundo falar, vão ter histórias e histórias de como foi essa mudança, porque da noite para o dia a gente teve que virar os funcionários para suas casas, né? A adaptação teve que ser muito rápida. Como foi essa mobilidade? O que a gente, como é que ia ser? Então foi um desafio muito grande para todos, ok? Porém, esse desafio ele teve uma grande vantagem. Ele mostrou que é possível as empresas terem e estarem em home office. De repente, trabalhando com uma estrutura menor, né, em termos de prédio, em termos de infraestrutura, porém trabalhando em home office. Tá? Alguns dados que nós coletamos na nossa pesquisa aqui, isso é uma pesquisa de mercado, tá, gente? Que o home office tornou-se padrão para pelo menos 43% de empresas brasileiras. E a tendência de a gente ficar nesse home office, de elas manterem mesmo pós-pandemia, é 30%. Tá? São dados da Fundação Getúlio Vargas. E 70% das pessoas que hoje estão em home office gostariam de aderir isso como uma forma mais permanente. Bom, esses 3 dados nos trazem uma informação importante. Quer dizer que as empresas já estão começando a aceitar aquilo que nós imaginávamos que era impossível, transportar nossas equipes para o home office. Hoje nós colocamos em home office e verificamos que é possível. Porém, existe o problema de como a gente pode controlar essa equipe. Novamente, sem muita pretensão, a gente quer mostrar isso para vocês ao longo desse webinar. E muitas dessas pessoas, quando a gente fala de 70% de pessoas que querem permanecer no regime home office, parcial ou integral, é uma questão também de produtividade, porque, por exemplo, quem está hoje nos assistindo em grandes capitais, tem o problema do trânsito, do deslocamento, às vezes não consegue fazer mais que 2 reuniões no dia. Hoje, com as ferramentas de tecnologia, você consegue expandir isso, aumentar o seu tempo de trabalho, tá? Mas o que fica na cabeça dos gestores? Como controlar essas equipes? Muitos dos membros da nossa equipe têm uma cultura e conseguem ser autogerenciável em home office, alguns membros das nossas equipes não têm. Isso não é um demérito do nosso colaborador, é que foi realmente uma mudança extremamente radical, tá? Então, qual que é o desafio hoje? Gerir hoje, para quem é gestor de área, hoje aqui na Verhaal, eu cuido da gestão da área comercial da empresa, e como é que eu posso gerir, né? Isso eu falo para os gestores aqui, essas equipes, cada um em suas casas, tá? Então, o grande desafio, pensando nesse cenário, como que a empresa vai desenvolver esse trabalho de home office? Bom, com toda certeza e com toda franqueza, eu posso dizer para vocês que é com tecnologia. Não é só que nós trabalhamos nessa área, mas é ela que vem para poder suprir esta grande pergunta. Como que eu mantenho, aumento a produtividade da minha equipe e como que eu mantenho essa equipe coesa, ok? Para poder explicar um pouco mais sobre como é esse desafio, como foi passar isso, e como eu falei para vocês no início, nós passamos isso na pele, tá? Eu vou convidar para falar com a gente agora a Suelen. A Suelen é uma profissional que já está há um bom tempo aqui na Verhaal, tem uma bagagem muito grande nessa área de atendimento, dentro da área de
da Verhal, ela que tem o maior setor, a maior quantidade de pessoas aqui na empresa, e foi ela que teve que, ao mesmo tempo que suportar toda essa mudança da noite para o dia, e ao mesmo tempo o aumento de chamados, porque nossos clientes também tendo dificuldades para ir para o home office. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Paulo. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada aí pela apresentação. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Paulo explicou, sou responsável pela coordenação hoje da Central de Atendimento da Verhal e estou aqui para falar com vocês um pouquinho de como foi essa transição para esse modelo, quais foram as nossas dificuldades e quais foram os sucessos que a gente alcançou dentro desse modelo de trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da dinâmica de trabalho, né? Então, nós iniciamos o home office, nós tomamos 100% da nossa equipe da noite para o dia. Foi realmente isso que aconteceu. Nós colocamos para operar home office 16 colaboradores. A nossa central de atendimento, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20 horas e ao sábado das 8 horas da manhã às 14 horas. Então, assim, é uma operação bem complexa, se tratando de central de atendimento, todo mundo sabe que a demanda é grande. Qual foi o primeiro impacto que nós sentimos quando a gente foi para home office? No mesmo instante em que fomos para home office, os nossos clientes também foram. Então, automaticamente, houve uma demanda maior da nossa operação. Então, houve mais atendimentos, mais ligações, mais chamados, todos buscando informações referente a essa mudança. Então, muitos dos nossos clientes não estavam preparados para receber, para trabalhar home office, muita dúvida, então tivemos muito atendimento. Então, foi o primeiro impacto que causou certa preocupação da nossa parte. Outra questão foi a mudança do dia a dia. A nossa central, ela opera de uma forma muito próxima entre os colaboradores, pela demanda mesmo, pelo tipo de atendimento que a gente realiza. Então, esse distanciamento, essa mudança do dia a dia, de certa forma trouxe uma posição de como vamos nos adaptar a isso. Então, houve essa fase de transição, como nós íamos manter a nossa comunicação. Então, foi algo que trouxe ali, na dinâmica de trabalho, já um resultado que a gente esperava enfrentar, mas o pessoal conseguiu seguir de certa forma. Agora, um pouquinho dos desafios que nós, na gestão da central de atendimento, encontramos durante esse período. Eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com alguns pontos, e eu vou falar um pouquinho dos que a gente sentiu maior dificuldade inicialmente. A questão da gestão da equipe, né? Então, como que nós íamos manter o monitoramento das atividades dos nossos colaboradores, o monitoramento das nossas filas de ligações, chamados, tarefas, como nós íamos fazer isso? Nós já temos essa rotina dentro da Verhal, acho que fica claro pela SLA que a gente entrega hoje, mas como que nós íamos tratar isso estando longe da nossa equipe? O que apoiou muito nós nesse momento foi que a Verhal já possuía alguns mecanismos de medição da nossa equipe. Então, para a gente, foi uma questão mesmo de se adaptar em fazer essas cobranças, em fazer esse acompanhamento com a equipe. Querendo ou não, quando a gente está junto, é mais fácil, você está vendo o que está acontecendo ali, quando você está distante, ainda tem um tempo de buscar essa informação para saber qual o caminho, qual decisão tomar, mas isso colaborou muito para a solução desse ponto. A distância, o nosso dia a dia, a gente atende muitos chamados de vários clientes de segmentos diferentes. Nós temos uma dinâmica de trabalho muito próxima, como eu disse, dos analistas, onde nós temos diariamente atualização de script de atendimento ou níveis de criticidade por determinado cliente. Então, esse distanciamento, nós teríamos que nos adaptar em como fazer. Tá? Então, nós passamos a utilizar mais recursos que a empresa já oferecia para nós.
E para mim, eu acho que foi o maior desafio, mas esse é um desafio que é diário, não só do home office, mas quando vem para home office ele fica um pouco mais complicado, se tratando de central de atendimento, que é a motivação da nossa equipe. Como que nós manteríamos a equipe motivada e engajada a apresentar os mesmos resultados ou melhores? Claro, a gente atingiu lá 99,9% de SLA, mas a gente sempre quer o 100%. Então, como que nós faríamos para manter essa equipe motivada e engajada a entregar? Claro, nós tivemos todo o apoio da nossa gerência, da nossa área de recursos humanos, em criar ações, criar alguns pontos estratégicos para a gente manter a equipe motivada. Porque num cenário de pandemia, não é só a questão corporativa, a gente tem que pensar que está acontecendo algo lá fora que está impactando famílias e até mesmo os nossos colaboradores. Então, tudo isso teve que ser levado em consideração. Contudo, teve alguns pontos que a gente conseguiu tirar de aprendizado e que a gente pôde ver que a Verhal estava preparada. Nós constatamos isso, nós pudemos, inclusive com feedback de cliente mesmo, que nós já tínhamos todos os recursos necessários para trabalhar home office. Em nenhum momento, durante todo esse processo de migração, nós tivemos dificuldades técnicas. Então, a infraestrutura para ir para home office já estava pronta. Foi interessante nesse período que eu recebi ligações dos nossos clientes perguntando: o pessoal não foi para home office, a equipe não foi. Quando a gente posicionava que tinha ido, que estava 100% home office, gerava até certa surpresa, porque eles deram esse feedback para nós, de que não tiveram dificuldades em receber atendimento, não tiveram dificuldades em fazer a comunicação com a nossa central de atendimento, e bem bacana também que não baixamos os nossos índices, continuamos atendendo dentro dos prazos, com a mesma qualidade, com o foco que a gente tem de entrega. Outro ponto legal é a questão da conexão. Como a nossa central, de novo, ela é muito próxima, a gente tinha muito receio desse distanciamento, se isso ia, de certa forma, interferir na entrega das nossas atividades para os nossos clientes. Mas nós passamos a utilizar muito mais os recursos que a empresa já oferecia, como, por exemplo, o Office 365. Então, nós conseguimos utilizar as ferramentas que a gente tinha para nos comunicar de maneira alinhada, base de conhecimento, reuniões, tudo dentro de plataformas que a gente já tinha acesso para que não impactasse no dia a dia, tanto dos nossos colaboradores como dos nossos clientes. E com tudo isso, nós conseguimos adotar o modo de trabalho home office dentro da central. Então, a gente já tinha alguns estudos em andamento para colocar esse modelo de atendimento, esse modelo de trabalho para a nossa equipe em algumas frentes, e nós conseguimos fazer isso. Porque o nosso maior receio era como faríamos o monitoramento da nossa equipe e como a nossa equipe responderia a este modelo de trabalho. Se manteria a qualidade, se haveria algum problema que poderia impactar na nossa entrega. E nós conseguimos ver que a equipe estava preparada e, tecnicamente, a Verhal também estava pronta para adotar esse modelo de trabalho. Aí, nesse slide, eu trago o depoimento de dois dos nossos colaboradores, né, de como está sendo esse momento para eles e a visão deles dentro do modelo de trabalho home office. O primeiro é o Newton. Ele fala que é necessário disciplina e muito foco no que está fazendo, entretanto, tem a comodidade do lar. E o outro é o Victor, que fala que mesmo de casa, a equipe manteve o foco e a comunicação. E assim conseguimos tirar de letra esse novo modelo de trabalho. Então, fica claro que o foco foi algo que a equipe manteve nesse período. Então, é algo difícil de manter, é algo que gera algum estresse, porque sair da zona de conforto, sai do modelo de trabalho de costume de todo mundo, mas
E a gente fica muito feliz em ver o resultado, em ver que nós não caímos a qualidade do nosso atendimento e que a Verhal deu todo o respaldo para a entrega desse trabalho e que, claro, a equipe colaborou muito com a entrega dessas atividades. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que passar da nossa experiência. Claro, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida com relação de como foi esse momento, pode mandar as perguntas que no final o Paulo vai estar passando, a gente vai estar respondendo. E eu agradeço a disponibilidade de vocês em ter tirado esse tempo para ouvir um pouco da nossa experiência. Obrigada. Obrigado, Suelen. Foi realmente um grande desafio aí para a equipe dela, para manter esse pessoal motivado. Mas é aquilo que você falou, Sueli, eu concordo plenamente com você. Ter as ferramentas certas também facilitam muito esse trabalho, correto? Correto, Paulo, com certeza. Se nós não tivéssemos as ferramentas que a gente tem para fazer o acompanhamento da nossa equipe e a infraestrutura que a gente tinha aqui, com certeza teria sido muito mais difícil esse processo. Realmente. É aquilo que a gente fala, né? Com as ferramentas corretas a gente consegue manter essa equipe e respondendo aquela pergunta sempre do início do nosso webinar, né? Como gerenciar essa equipe? Bom, pensando nisso e vendo toda essa experiência que a gente teve que passar na tele e essas ferramentas que foi criado essa ferramenta do home office, tá? Que é um conjunto, na verdade, de ferramentas com o objetivo de gerenciar a produtividade das equipes. Para falar um pouco mais sobre isso e com grande propriedade, nós trouxemos aqui também o Éder, que é da equipe de desenvolvedores da Verhal e que trouxe para nós essa ferramenta, que trouxe esse conjunto de ferramentas, e ele vai poder falar para vocês hoje com grande propriedade essa solução que tanto nós usamos aqui, como agora nós vamos disponibilizar para os nossos clientes e parceiros. Éder, boa tarde, tudo bem com você? Oi, Paulo, boa tarde, tudo bem e você? Maravilha. Éder, deixar a palavra com você para você poder mostrar essa solução que ficou, sinceramente, fantástica. Beleza, vamos lá. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa solução que nós criamos, né? Diante desse cenário que vem passando, né, as empresas, essa dificuldade do gerenciamento da produtividade dos seus colaboradores. Então, vendo essa oportunidade, nós criamos essa solução que tem o maior objetivo oferecer informações sobre produtividade aos gestores de seus colaboradores. E, além disso, também, essa ferramenta possibilita a identificação de possíveis problemas ou falhas em execuções de tarefas, né? Então, como pessoa, em um dos relatórios que nós temos, a gente consegue identificar o tempo que a pessoa fica em determinado programa, vamos dizer assim, software, né? Então, isso pode ser um indicador de que alguma coisa não esteja saindo da forma correta, da melhor forma, né? Então, essa ferramenta proporciona isso também. Bom, essa solução, ela é basicamente formada por 3 pilares, né? O primeiro é o agente, que ele é instalado e configurado nos equipamentos. Esse agente faz a coleta das informações. O segundo pilar é uma API de comunicação com esses agentes que captura essas informações e estrutura elas de uma forma que a gente consiga apresentar de forma, digamos assim, legível, né, para o gestor. E o terceiro é o nosso portal de BI, né, que lá dentro a gente tem algumas informações relevantes sobre o que foi observado, né, durante o trabalho do colaborador, e através dele a gente consegue chegar, né, a uma informação muito precisa do que o colaborador vem fazendo e de como que ele vem trabalhando durante o seu dia. A principal parte desse produto, né, que é o BI, ele é uma solução online, né, então qualquer dispositivo que esteja conectado na internet, o gestor vai ter acesso. Esse acesso se dá através de um usuário e uma senha, né, para poder garantir a integridade dos dados. O processo de implantação dessa solução, ela é tranquila,
A primeira parte é feito pela nossa equipe de infraestrutura, onde é feito a instalação e configuração dos agentes, né? E depois, a próxima etapa, aí é a parte de sistema, que é a configuração da nossa API e também a apresentação dos relatórios, né? das informações. Esses relatórios, hoje a gente temos três tipos de informação, né? Estamos trabalhando em outras, mas até agora temos três, que é o gerenciamento de ativos, né? Esse gerenciamento de ativos trata tanto de equipamentos quanto de pessoas, né, que são os usuários que utilizam esses equipamentos. Nele a gente consegue identificar informações, características de equipamento, né? E também, outro dado importante, são os equipamentos que as pessoas utilizam dentro da empresa. O segundo relatório é o de produtividade. Esse relatório a gente tem informações do que o usuário trabalha, né? Quais softwares, quais processos eles utilizam durante o seu dia de trabalho. E o terceiro relatório é referente a pausas, né? Que são considerado o tempo que o equipamento ficou ligado e sem movimentação de teclado e mouse. Então, ele ficou estático e não teve utilização. Agora eu vou falar sobre um pouquinho de cada um deles, né? E mostrar alguns prints das telas desses relatórios e ver as informações que nós podemos obter. Bom, o primeiro relatório, que é esse de ativos, né? A gente consegue identificar ali, como eu disse, computadores e pessoas, né? Os usuários que utilizam esses equipamentos. Nós conseguimos fazer uma categorização por setores, então a gente consegue dividir por setores esses equipamentos e pessoas. Também conseguimos informações de equipamentos, como, por exemplo, o tipo do equipamento, né, se ele é um desktop, se ele é um notebook ou um servidor, por exemplo, e também outros equipamentos também é possível. Informações de quantidade de memória, versão de sistema operacional, marca e modelo de processador, entre outras informações também referente aos equipamentos. Conseguimos também obter informações sobre softwares, né, todos os softwares que estão instalados nesse equipamento, então a gente consegue saber se a pessoa instalou alguma coisa que não seja habitual do seu trabalho, então a gente consegue saber também. E todos esses relatórios e todos esses gráficos que vocês estão vendo na tela, eles são de aplicação de filtros, né? Então eu consigo, por exemplo, separar informações de um determinado setor, eu quero analisar somente um setor, então a gente consegue aplicar um filtro, né, nesse gráfico, que é esse gráfico que está sendo mostrado agora. Nesse caso ali, a gente está vendo ali uma apresentação das unidades administrativas por usuário. Então, eu estou vendo ali informações referentes a usuários de um determinado setor da empresa. Então, todos esses gráficos que vocês estão vendo na tela, a gente consegue aplicar um filtro nele e ele fazer uma análise, uma atualização dos dados que está na tela e mostrar somente informações referentes àquele indicador. E com isso, a gente consegue aprofundando mais e mais com o detalhamento das informações. O próximo slide, a gente vai ver esse mesmo relatório com alguns filtros a mais aplicados. Pode... Não tinha outro? Isso, então, esse é o relatório de produtividade. Beleza. Esse de produtividade, a gente consegue analisar realmente o que os colaboradores estão fazendo, né, assim, digamos assim, né, estão trabalhando, como que eles estão utilizando os equipamentos, quanto tempo eles passam em determinados processos dentro do seu dia de trabalho. Esse relatório, ele é sempre, na verdade, todos eles, né, são sempre, exibe sempre informações do dia anterior, então, ele não é em tempo real, digamos assim, né, então a gente sempre busca informação do dia anterior para serem apresentadas. Esse relatório também, a gente, utilizando ele, nós criamos uma classificação que foi própria nossa, né, junto com alguns gestores de equipes de dentro da nossa empresa. A gente criou uma categorização de tipo de processo.
Isso quer dizer o quê? Que são determinados processos a gente considera como de uso exclusivo de trabalho, como, por exemplo, o Teams, o Microsoft Excel, o Word e algum outro sistema interno de execução de tarefas, por exemplo. E outros softwares classificados como não relacionados ao trabalho, que seria, vou dar um exemplo aqui que para nós também é considerado como de trabalho, mas o Google Chrome, por exemplo, ou um outro navegador, ou o Skype, por exemplo, que se a empresa não utiliza esse software durante seu dia, ele é classificado como tipo não de trabalho. E assim a gente consegue depois obter informações com mais apuração, né? Assim, com os dados mais relevantes em cima da análise dos dados. A próxima tela já é o mesmo relatório com alguns filtros aplicados, né? Então, como eu já tinha dito, todos os gráficos que a gente visualiza na tela, ele é aplicável de filtro. Então, nesse exemplo, a gente fez um filtro de unidade administrativa, separamos um mês e também um dia. Então, nesse dia, a gente consegue identificar ali o tempo em minutos que cada somatório, né, de todos os colaboradores que aparecem ali naquela listinha, são acho que três colaboradores desse setor. Então, os 3 durante o dia tiveram 1.238 minutos de atividades em cima dos processos, né? E também tiveram ali alguns minutos em pausa. Esses minutos em pausa, a gente classificou, né, como sendo períodos de inatividade de teclado e mouse menores até 10 minutos. Né? Então, a gente limitou fez esse tipo de configuração, mas também a gente, em uma possível implantação, a gente pode colocar essa informação de uma outra forma, né? Se o gestor achar por bem que seja maior ou menor esse tempo, a gente consegue fazer dessa forma também. Então, o mesmo gráfico agora já com mais filtros aplicados, né? Então, a gente ali está analisando um determinado usuário e num mês, num determinado tipo de processo, que é o de trabalho, e ele gastou mais que 15 minutos, né? Então, a gente tem informações ali que ele teve, em alguns trabalhos, ele ficou muito mais que 15 minutos trabalhando em determinadas atividades. Isso talvez seja um ponto de atenção que o gestor ele pode estar conversando com esse colaborador para identificar o que pode estar acontecendo. Né? Pode ser algum problema de lentidão de sistema, pode ser alguma coisa que demande até um treinamento por parte do colaborador. Então, a gente consegue também, analisando e chegar nesse tipo de informação. Bom, esse outro relatório, ele trata sobre as pausas, né? Esse relatório especificamente, ele considera como pausa períodos de inatividade que seja maior que 10 minutos, né? Nesse relatório também a gente consegue identificar até o desperdício de energia. Esse desperdício de energia também ele é configurado e a gente classificou como sendo períodos maiores que 5 horas. Então, a gente obtém informações de equipamentos que ficaram ligados por mais que 5 horas. A gente chega nessa informação também. Bom, o relatório agora já está sendo apresentado com um filtro sobre a unidade administrativa e no mês, né? Então, essa unidade administrativa que está sendo filtrada nesse mês, ela teve um total ali de 6.320 minutos, por exemplo, de pausas. Então, é o somatório todo desse período, né? Então, e todas as pessoas desse setor que tiveram equipamento, que não tiveram utilização nele por períodos maiores que 10 minutos. Isso aí também vale muito da análise que vai ser feita, né? Porque, por exemplo, dependendo do setor, o colaborador ele não fica a todo momento utilizando o equipamento. Então, ele pode estar fazendo uma conferência de mercadoria no estoque, por exemplo, ele pode estar fazendo recebimento de uma mercadoria e entre outros trabalhos que não sejam diretamente ligados ao equipamento, né? E aí isso vai tudo da análise do gestor, né? Então, a gente apresenta a informação e diante do cenário de cada um, né, de cada setor, de como que é feito o trabalho pelas pessoas que estão relacionadas, né, o gestor vai conseguir identificar se esse intervalo de pausa ele é pertinente ou ele não é. Né? E a partir daí, as ações podem ser tomadas.
Nesse caso agora do relatório, a gente consegue identificar já a análise de um determinado usuário, num determinado mês, num determinado dia. Então, esse funcionário nesse dia, por exemplo, ele ficou com um período de maior que 5 horas com o computador ligado, sem a utilização do teclado do mouse. Então, a gente consegue saber de que horas que começou até que horas que foi, né? Então, a gente pode, a partir daí, direcionar algumas ações que possam ajudar a melhorar essa produtividade desse colaborador. Bom, Paulo, basicamente é isso. A gente dá para ter mais informações também, a gente consegue, dependendo de cada cenário, a gente mudar um tipo de informação. Então, esse produto, a gente tem para ajudar, né, realmente a empresa, né? Então, a gente fica à disposição para fazer uma apresentação com mais detalhe. A gente pode fazer algumas coisas bem interessantes, e aí a gente fica aberto e, se precisar da gente, estamos à disposição. Maravilha, Éder. Cara, obrigado pela apresentação. E eu acho que, assim, e parabéns pela solução. Eu acho que ela é uma solução bem completa e ela está cada vez mais evoluindo. Nós usamos aqui já na Warehouse, então a gente pôde acompanhar esse trabalho que vocês aí da equipe de desenvolvimento fizeram para a produção dessa solução. Éder, tem algumas perguntas, vão começar a chegar aqui também agora sobre o produto, mas uma que nós havíamos recebido, e que nós da equipe comercial sempre recebemos, é a questão da máquina do usuário. Nós sabemos que ela vai ser implementada na máquina de todos os usuários, mas ela é uma aplicação que ela é transparente para o usuário, ele pode estar desinstalando, instalando ou não. Como que é a proteção do agente no caso das máquinas dos usuários? Isso, é totalmente transparente, ele nem vai saber que existe, né? Então, é só mediante um administrador do equipamento que é feito essa remoção, vamos dizer assim, né? Mas isso, geralmente, em ambiente corporativo, o usuário ele não tem esse tipo de acesso, digamos assim, né? Entendi. Maravilha, Éder. E assim, então, isso impacta você que também da parte de desenvolvimento, conhece bastante da área de tecnologia também. Esse agente, então, ele está de forma contínua buscando as informações da máquina do usuário. Ela, em algum momento, muda a performance, ataca a performance da máquina, consome algum recurso a mais? Não, ele é bem tranquilo, não vai oferecer nenhum tipo de perda de desempenho do equipamento. Maravilha. Chegou mais uma pergunta aqui também agora, de um participante aqui do nosso webinar. Como o sistema controla a produtividade por conta de uso de telefone? Ou seja, se eu entendi bem a pergunta, vamos dizer que a pessoa tenha o mesmo sistema que nós temos aqui também na Warehouse, que eu posso usar a máquina como um ramal. Esse tipo de informação você também consegue coletar? Chamadas, quanto tempo ficou em chamada? Sim, perfeitamente. Esse tipo de software que nós utilizamos hoje, por exemplo, que é telefonia, esse tipo de telefonia, então a gente consegue saber por quanto tempo que a pessoa ficou utilizando o telefone, quanto tempo que ela fez uma ligação. Esse tipo de informação também nós temos em outras ferramentas, mas especificamente no home office a gente consegue também mensurar isso. Maravilha. Bom, temos mais uma pergunta, Éder. Em caso de não conexão com a internet, vamos dizer que o usuário está na casa dele, fazendo home office, ele tem um agente instalado na máquina, vamos dizer que ele passou por um período de 1, 2 horas aí, sem conexão, problemas diversos, tá? Como é que funciona isso? Existe uma atualização? Aquele dado é perdido ou não? Não, ele coleta as informações, né, e tenta fazer a comunicação em determinados períodos, né? Se naquele período ele não fez, no próximo período ele vai tentar novamente, e assim até ele conseguir a comunicação. Perfeito. Quando ele restabelecer a comunicação, ele atualiza todos aqueles dados que ficaram para trás, é isso? Correto, isso mesmo. Maravilha. Tem uma outra pergunta que sempre chega aqui para nós, área comercial, sobre quando a gente fala da parte de transparência da solução, isso pode ser instalado hoje em qualquer máquina, tem que ter alguma
algum recurso de segurança que é solicitado a mais, ou que algum firewall, alguma coisa pode impedir o produto, ou ele é um produto bem transparente para todos os níveis de camada de segurança? Isso, ele é totalmente transparente, como nós dissemos. Na instalação, então, nossa equipe de infra vai fazer todas as configurações necessárias para que esse agente ele possa fazer as comunicações e fazer os reportes da forma correta e sem ter um tipo de bloqueio, digamos assim. Maravilha. Éder, chegou mais uma pergunta, eu vou ler ela aqui para você também, dos participantes do webinar. Tá? Temos alguns colaboradores que estão utilizando equipamentos pessoais que acessam o servidor deles. Esse sistema deve ser instalado na máquina ou no login dele? Esse tipo, ele pode ser instalado tanto no equipamento pessoal dele, mas aí vai dar parte de, vamos dizer assim, acordo entre funcionário e empresa, né? E mais também ser instalado no servidor, que aí quando ele é instalado no servidor, ao ele fazer o acesso a esse servidor, a partir daquele momento ele vai começar a ser feito a coleta dos dados. Então, vamos supor que ele não seja instalado no equipamento pessoal do usuário, ele vai utilizar normal, vai ter os acessos dele e não vai ser levado em consideração para a apresentação dos resultados, somente as informações que ele acessou de um servidor. Maravilha. Mais uma pergunta chegando aqui dos nossos participantes, Éder. Esse aplicativo está em conformidade com a LGPD? Sim, na instalação dele, né, por exemplo, vamos dar um exemplo da nossa empresa. Foi feito um contrato, né, um termo de autorização para isso, né, então tem a nossa parte jurídica que pode auxiliar as empresas nesse ponto, né, de como fazer esse termo, porque a empresa que fornece um equipamento para o usuário, para ele utilizar, então, vamos dizer assim, é da empresa. E as informações que nós coletamos também, por exemplo, são informações referentes a dados de utilização do computador. Eu não pego ali, por exemplo, CPF, não pega nome da mãe, esse tipo de informação que pode ser considerado quebra de algum tipo de sigilo, né? Então, as informações são realmente referentes ao trabalho da pessoa. Entendi. Então, você coleta dados sobre o equipamento e o dia a dia do equipamento e não dados sensíveis da LGPD. Isso. Aí, por exemplo, o nome da pessoa que tem ali já é o próprio nome de utilização dele dentro do sistema, né? Então, você, diante de um contrato de trabalho, isso já está, vamos dizer assim, já está previsto dentro da lei. Perfeito. Eu acho que até a próxima pergunta é uma extensão dessa, Éder. O colaborador tem que ter ciência desse sistema e desse monitoramento que está sendo feito? Eu acredito que sim, né? Já que ele utiliza um equipamento da empresa, por exemplo, para uso do trabalho, e se a empresa tem esse tipo de gerenciamento, eu acho que ele deveria saber e não teria problema algum também, né? De utilização. Mas, como eu disse, essas perguntas, eu acho que parte muito para a área jurídica, né? Então, a gente tem a nossa equipe que pode ajudar o pessoal com maiores dúvidas, mas eu acredito que totalmente esse tipo de gerenciamento é feito dentro das conformidades. Eu concordo com você, Éder. É um questionamento importante, tá? Em termos legais, hoje nós temos um departamento jurídico dentro da empresa que pode auxiliar a ter essa informação um pouco mais completa, porém, toda forma de monitoramento de uma empresa, ela tem que ser avisada ao colaborador, tá? Então, até porque você usa um equipamento da empresa e tem que utilizar ela, tá? Éder, estão chegando mais algumas perguntas, mas aí eu vou direcionar para toda a equipe, para a Suelen também, e para você as demais perguntas que forem chegando, para que a gente responda a todas, tá, pessoal? Às vezes a gente não consegue, até pelo tempo, responder todas as perguntas, mas a gente vai estar respondendo para todo mundo que mandar aqui no webinar, tá? Éder, meu amigo, muito obrigado pela explicação aí sobre o produto do home office, uma ótima apresentação. Beleza. E obrigado pelo seu tempo aí. Opa, eu agradeço o convite, Paulo. Estamos à disposição. O pessoal tiver interesse em conhecer mais a fundo, a gente consegue preparar alguma coisa com mais detalhe e está apresentando, sim.
Maravilha, muito obrigado, Opa, valeu, Paulo, abraço. Abraço. Bom, pessoal, então nós estamos chegando aqui um pouco já agora ao fim do nosso webinar, mas vale aqui algumas recapitulações sobre o que nós falamos nessa tarde. O que o home office hoje, o que essa solução do home office garante para a gente? Gerenciamento das nossas equipes, tá? As equipes que estão tendo que ficar em home office, uma melhor gestão deles e uma melhor análise do que eles estão fazendo no seu dia a dia, tá? Como uma análise inteligente de dados, e os dados de produtividade. O que nós vemos no produto home office hoje, aqui dentro da Verhal, é que ele pode ser tanto um instrumento de gerenciamento de produtividade das nossas equipes, como também uma ferramenta educativa, ou seja, para aqueles colaboradores que sempre performaram na sua empresa, mas no home office não estão performando, a ferramenta pode dar a análise mais inteligente e criteriosa para você poder fazer uma educação dessa pessoa, desse colaborador, dentro de um ambiente home office. Ou até mesmo fazer a gestão como nós fazemos todos os dias, por indicadores, como nós fazemos no dia a dia. Ok? Gente, eu quero agradecer demais vocês estarem participando conosco de mais esse webinar. Daqui a 30 dias teremos mais um, onde a equipe aqui de marketing, a equipe de produtos e a equipe comercial vai te preparar com muito carinho para vocês. Porém, eu quero deixar, como está em tela agora, os nossos contatos, para vocês entrarem em contato com dúvidas, perguntas, se quiserem conhecer mais sobre o produto, conhecer mais sobre a Verhal, por favor, não deixe de entrar em contato. O e-mail da nossa equipe comercial está em tela, como o nosso telefone, e também as nossas redes sociais, tá? A Verhal é uma empresa de tecnologia extremamente ativa nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu LinkedIn, no seu Instagram. Se não quiserem mandar um e-mail, quiserem mandar algum questionamento por lá, vai ser um prazer estar recebendo todas essas perguntas e estar entrando em contato com todos vocês, ok? Mais uma vez, gente, eu quero agradecer muito de terem participado desse. Estou muito empolgado de estar, daqui a 30 dias, estar de volta a equipe da Verhal aqui para apresentar o nosso próximo webinar e logo a gente vai divulgar o tema. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde para todos vocês. Até mais.